Família linda, seja bem-vindo aí ao nosso canal. Vamos viver maçonaria. Esse amigo e irmão que vos fala é Jair Gomes, meu irmão, meus irmãos. O sol hoje no Ceará tá 40 graus na sombra, viu? Aqui é interessante, estamos no início do inverno, mas quando o danado vem, quando o papai vem aqui, o papai sol, a coisa fica meio estranha. Então estou procurando aqui uma sombra para fazer esse vídeo. Meus irmãos, ó, já demos início aqui a primeira coluna, ó, do nosso templo, que vai ser em cima. Aqui é a gente chama na construção civil o arranque de coluna, né? E aí a gente já deu aqui o primeiro arranque de coluna. Aqui nós deixamos aberto porque nós estamos pegando aquele material ali, viu, meus irmãos? Nós deixamos aqui aberto. E aí já demos aqui o segundo pilar do arranque de coluna, né? Ou seja, já está praticamente, ó, estamos fazendo ali, né, as estruturas das colunas para segurar o muro, ó, né? Então a gente já está dando início aí murando todo o terreno onde vai ser construído. E aqui já está dando início as primeiras colunas, né? E eu quero que você, aliás, perdão, né? Que eu quero, eu gostaria que você desse aí a sua contribuição, meus queridos, né? Continue aí contribuindo, seja com qualquer quantia, né? E aquele que dá com alegria vai receber com alegria. Faça parte dessa história. Meus irmãos, vou falar de um assunto bastante interessante. Deixa eu procurar aqui uma sombra aqui. Tá quente, meu filho, tá quente. Deixa eu sentar aqui. Eu vou falar um assunto bastante interessante, que vai exigir de você bastante atenção. Eu acho que eu vou falar para vocês, nunca foi falado em maçonaria, principalmente em loja constituída. E principalmente numa loja institucional. Tipo Grande Oriente do Brasil, Grande Loja e etc. O que eu vou falar para você vai exigir de você uma reflexão muito profunda. Ou seja, que você de fato seja maçom. Que você de fato acredite na sua iniciação. Que de fato você faça valer o seu direito de mestre maçom, de aprendiz maçom, de companheiro maçom e etc. Há algo bastante interessante no landmark de Mackay, que são os 25 que a maçonaria brasileira vivencia, que ele diz o seguinte: enquanto houver a maçonaria, há necessidade de uma persona que tenha a gramatura de grão-mestre, né? Mesmo que dissolva essa estrutura de instituição maçônica, tem que existir um grão-mestre, né? Mas nós sabemos que o grão-mestre é uma pessoa ortogada pela uma eclésia maçônica, e ele recebe essa gramatura, ou seja, por aclamação, ou seja, por eleição, ele recebe essa gramatura, né, de grão-mestre. Mas nós sabemos que ele é um mestre maçom. Na sua essência, ele é um mestre maçom. Então, o que ocorre do que eu quero falar nesse vídeo? Digamos que toda essa estrutura institucional, ela venha a dissolver, ela não venha mais existir. Segundo o RGF do Grande Oriente do Brasil, para que haja uma loja maçônica, e também segundo os RGF das grandes lojas, também vai na nossa grande loja, segundo o nosso RG, consiste o seguinte, que para que haja uma loja legalmente constituída, eu já falei isso aqui nos meus vídeos, regular, tradicional e aceita, há uma necessidade que se reúna 7 mestres maçom que passaram por todo esse processo iniciático. Não é verdade? Você está cansado de ouvir isso. Mas digamos que essa estrutura não exista mais, né? Não exista mais, como diz o próprio landmark. Digamos que essa estrutura institucional venha a acabar. Então vai existir somente o quê? Os mestres maçom na sua dispensação, ou seja, estão todos dispersos. Não existe mais a instituição maçônica. E agora? Como dar início para que a maçonaria se perpetue como tradição iniciática? Primeira coisa que você tem que entender que a maçonaria é uma escola de tradição iniciática. Ou seja, ela é passada, digamos, de mestre para discípulo. Ou seja, eu faço até uma analogia em relação a uma outra escola que eu considero como escola de tradição iniciática. Não sei se você vai concordar, fique à vontade, mas eu considero também o cristianismo primitivo, né,
dado por Jesus, o seu Evangelho de Jesus, nós podemos dizer que é uma escola de tradição iniciática, porque o próprio mandamento diz: ide por todo mundo, pregai esse Evangelho e fazer discípulo, ou seja, fazeis aprendizes. Então, quando consiste essa ideia de você passar um legado para o outro, né, por meio, digamos assim, ritualístico, ou por meio de uma ortogação falada, de uma consciência, de um autoconhecimento, essa podemos considerar também como escola de tradição iniciática. A tradição iniciática não consiste somente no que tem uma liturgia, até porque se nós formos buscarmos nos anais do cristianismo, nós temos a liturgia do batismo nas águas, nós temos a liturgia do batismo por imposição de mão, que é a descida do Espírito Santo, e etc. Então há rituais no cristianismo que assemelham muito a uma tradição iniciática. Eu, particularmente, considero o cristianismo uma escola de tradição iniciática, claro, não com a substância da maçonaria. Bem, digamos que, acompanhe o meu raciocínio, digamos que todos os maçons se dispersam, não há mais uma estrutura institucional, e você é um maçom, um mestre maçom, que estava vivenciando a maçonaria institucional, e você ama a maçonaria, não foi culpa sua, você não estava envolvido quando a sua grande loja, o seu grande oriente, ou a sua loja acabou, né? E aí, o que agora? Como é que você vai fazer para dar continuidade àquilo que você tanto ama, que você tanto vivenciou e que você acredita, né, que é essa escola de tradição iniciática? Você precisa fazer com que essa estrutura institucional venha subsistir novamente. Se você está em um lugar, digamos, se você está vamos aqui usar até uma coisa que o Luiz Miri fala bastante interessante: você está num país X, ou no estado X, ou na cidade X, que não tenha maçom, que não exista nenhum mestre maçom, e você é o único maçom que está lá, você é o único mestre maçom. E agora, como dar continuidade à maçonaria? E que você recorre para todos os lados, não tem mais que ninguém venha ao seu auxílio. E como agora você vai dar continuidade à maçonaria? Você tem esse direito? Foi dado a você esse direito? São perguntas fundamentais, né? Interessantes. Como? Agora, acabou a maçonaria? Não, não acabou. Porque o Landmark diz que enquanto existir um grão-mestre, que nada mais é que um mestre maçom, a maçonaria vai existir. Mas como existir? Como é que eu vou fazer agora os rituais maçônicos se eu não tenho mais ninguém ao meu lado? Se eu não tenho os 7 mestres maçom? Como vou dar continuidade a isso? Meus irmãos, é simples. O maçom não gosta de ter a sua intuitividade, ele não gosta de entrar de fato na matéria que consiste a tradição maçônica iniciática, ele não se liga nessas entrelinhas. Ora, meus irmãos, para que eu dê continuidade ao legado maçônico, para que aquilo que eu recebi eu possa dispensar, fazer discípulo, fazer aprendiz, eu vou usar o meio do que consiste de fato a tradição iniciática. Vou ortogar os meus semelhantes a ser igual a mim e ser inserido em meio a esse tronco de origem. Ou seja, vai aparecer alguns que simpatizem, eu vou ser um pregador dessa tradição e vou ortogá-los a aprendiz maçom por meio da ortogação. Ou seja, já que eu não tenho meu auxílio para que eu constitua uma loja para praticar o ritual iniciático, eu vou fazer a ortogação àquele indivíduo. Ou seja, eu vou passar para ele os sinais, os toques e as palavras de um aprendiz maçom, vou constituí-lo aprendiz maçom, e aí, logo, também posso constituí-lo por meio de ortogação companheiro maçom e um mestre maçom, e aí somos 2. E assim darmos continuidade até formarmos, digamos, segundo o que consiste a uma suposta tradição maçônica dada aqui pelo Brasil mediante as instituições, quando eu tiver os 7 mestres maçons legalmente constituídos por meio da tradição maçônica, eu então passarei a vivenciar o ritual. Aí sim eu vou praticar a ritualística maçônica para aqueles que vão vir. Ou seja, eu dei novamente existência à maçonaria. Então o Landmark, né, que é tanto lido, mas não entendido, quer dizer isso: enquanto houver um mestre maçom
Enquanto houver um mestre maçom, a maçonaria não vai deixar de existir. Por isso que ele diz, tem que haver sempre, mesmo que essa estrutura institucional acabe. Ele quer dizer simplesmente o seguinte, olha meus irmãos, em palavras comuns, olha meus irmãos, a maçonaria nunca vai deixar de existir, porque enquanto existir você tem esse direito. Mas o que acontece com a instituição? A instituição quer te escravizar. A instituição não dá para ti esse direito, ela diz que esse direito é dela. Esse direito é algo constituído a ela, mas não é. É um direito dado pela tradição iniciática. A não ser que a maçonaria não seja uma escola de tradição iniciática, seja uma seita. Por isso que há diversidade. Por exemplo, eu vou dar aqui a história do apóstolo Paulo, interessante. Vendo, digamos assim, o arcano, né, do evangelho, o Cristo, vendo que os seus apóstolos não entenderam de fato a essência maçônica, eles simplesmente se manteram ali na territorialidade, pregando o evangelho para os judeus. O que o Cristo cósmico fez? Olha, peraí, eles não entenderam porra nenhuma do que consiste essa tradição do meu evangelho. O que eu vou fazer? Vou pegar um outro, aqui é a história do apóstolo Paulo, quando estava a caminho de Damasco, e ele aparece, digamos, dentro do que está escrito, ele aparece para o apóstolo Paulo em uma visão e diz, olha, eu vou escolher você para fazer aquilo que aqueles caras não entenderam. Porque o evangelho tem que ser pregado a todo mundo, eles não entenderam o que eu disse para eles lá. Então, o Cristo cósmico ortogou ao apóstolo Paulo para dar continuidade à tradição do evangelho. Então não é diferente na maçonaria. O que acontece hoje é que as instituições clamam para si esse direito único, ou seja, elas se dizem portadora. Você que estuda a sua própria Constituição do Grande Oriente, da Grande Loja, você acha que você só pode fundar uma loja se você tiver sob os auspícios de uma grande loja. Não, meus irmãos. Você pode dar continuidade à essência maçônica, você pode dar continuidade à tradição maçônica. É isso que o maçom não consegue entender, que ele foi inserido dentro de uma escola de tradição iniciática. Agora, se você quer vivenciar toda uma estrutura institucional, é um direito seu também, mas o maçom tem que ter esclarecimento, ele tem que ter conhecimento do que consiste uma escola maçônica. A maçonaria é uma essência, é uma ideia. Ela não pode se extinguir, ela não pode acabar, ela tem que dar continuidade. Quer dizer que acabou o Grande Oriente do Brasil, acabou a Grande Loja, acabou toda essa estrutura institucional, acabou a maçonaria? E aí? Não é simples a coisa? Por isso que o cara que escreveu o Landmark, ele entendeu isso. Ele era um iniciado. Ele entendeu, peraí, vou deixar uma coisinha aqui nas entrelinhas para que alguém possa entender o que eu estou falando. Então, enquanto existir um mestre maçom, sempre vai existir a maçonaria, porque ela é uma escola de tradição iniciática. Por isso que eu posso até usar aqui as palavras do nosso mestre do Cristo cósmico, quando ele diz, ide por todo mundo e pregai essas boas novas, ou seja, fale da maçonaria, constitua maçons, inicie maçons, e etc, 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 para que essa ideia maravilhosa possa se eternizar, né? E possa ter vida. Por isso que o nosso canal é Vamos Viver Maçonaria. Te amo sem te conhecer.